Olá a todos! Vamos hoje continuar aqui no nosso módulo sobre o estudo dos gases. Hoje nós veremos as transformações gasosas, que nada mais são do que transformações naquelas três variáveis de estado que nós vimos na aula passada: a pressão, o volume e a temperatura. Mas essas transformações que nós veremos então hoje, são três leis na verdade, elas são transformações físicas. Mas aqui nós vamos dar um enfoque químico, sempre tentando entender o que é que está acontecendo no nível microscópico, no nível molecular. Vamos à aula então? Para nós falarmos das leis físicas dos gases, vamos ver alguns conceitos iniciais para que a gente possa então estar falando aqui sempre a mesma língua. Quando nós falamos do estado de um gás, nós estamos tratando das condições de volume, pressão e temperatura desse gás. Do mesmo modo, as variáveis de estado, como nós vimos na aula passada, são as grandezas volume, pressão e temperatura. E por último, transformações gasosas, que é isso que nós estudaremos na aula de hoje, são as variações nessas grandezas, as variações de volume, pressão ou de temperatura. Para estudar as transformações gasosas, nós começaremos do final. Nós começaremos vendo a equação geral dos gases. Na verdade, essa equação ela é derivada das leis que nós estudaremos agora. Mas é muito mais fácil começar vendo essa equação e ver que nós podemos derivar, nós podemos chegar a cada uma das equações de cada lei específica a partir da equação geral. Por isso eu vou primeiro mostrar para vocês aqui a equação geral e depois nós vamos ver como é que ela se aplica para nós chegarmos às outras equações de cada uma das leis específicas que nós veremos na aula de hoje. E a equação geral dos gases nos diz que P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Isso quer dizer que nós teremos sempre, então, essa razão P vezes V dividido por T, pressão vezes volume dividido pela temperatura constante. Essa equação nos diz, então, que mesmo quando nós variamos a pressão, o volume ou a temperatura de um gás, nós teremos sempre que chegar a uma constante quando nós aplicarmos aqui a nossa fórmula pressão vezes volume dividido pela temperatura. Então nós teremos que variar a pressão, o volume e a temperatura, mas nós sempre chegaremos a uma constante quando nós aplicarmos aqui essa nossa fórmula matemática. Isso vai ficar mais claro quando nós vermos um exemplo numérico. E a partir da equação geral dos gases, nós hoje estudaremos as três leis físicas dos gases, que são a lei de Boyle, a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac. A lei de Boyle é aquela que vai acontecer sem variação de temperatura. A temperatura, então, vai permanecer constante e nós vamos variar o volume e a pressão. E por isso, como essa temperatura permanecerá constante durante a transformação, essa transformação também é chamada de isotérmica, já que iso quer dizer igual, então nós teremos uma temperatura igual nos dois estados antes e depois da transformação. No caso da lei de Charles, nós teremos a pressão constante e por isso ela será chamada de isobárica. Então a pressão será mantida e nós vamos variar apenas o volume e a temperatura. E na lei de Gay-Lussac nós teremos uma transformação isovolumétrica, já que o volume permanecerá constante. Além de isovolumétrica, essa transformação a volume constante também é conhecida como isocórica ou isométrica. Então esses três nomes podem aparecer para vocês: isovolumétrica, isocórica ou isométrica. Vamos começar então aqui pela lei de Boyle, que também pode ser conhecida como lei de Boyle-Mariotte, porque nós tivemos esses dois estudiosos aqui chegando a conclusões muito parecidas, mais ou menos na mesma época. Essa lei vai então tratar das transformações a temperatura constante. Vamos imaginar então que nós temos aqui um recipiente fechado com uma certa massa de gás contida nesse recipiente. O que nós faremos agora será reduzir o volume desse recipiente, o volume em que esse gás está contido. Então vejam que nós agora reduzimos o volume, nós movimentamos o êmbolo de tal modo que agora a mesma massa de gás está num volume menor. E o que é que foi que Boyle percebeu? Ele percebeu que ao fazer isso,
quando nós reduzimos o volume de uma certa massa de gás, nós também chegaremos a um aumento da pressão. Então, quando o volume se reduz, a pressão aumenta. Quando nós olhamos aqui a nossa equação geral dos gases, nós vemos então que nós temos a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial, tendo que ser numericamente igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Mas como a temperatura é constante aqui nessa transformação de Boyle, na transformação isotérmica, nós podemos aqui cancelar as temperaturas, já que nós teremos T1 e T2 exatamente iguais. Isso vai nos levar à conclusão de que a pressão vezes o volume iniciais terão que ser iguais à pressão vezes o volume finais. E o que é que isso significa? Significa que se aqui o meu volume 2 foi menor do que o meu volume 1, então eu reduzi aqui o meu volume 2, para que eu mantenha essa igualdade, como nós só temos aqui dois números sendo multiplicados, eu terei que aumentar a pressão para que nós possamos manter essa igualdade. Então, se um dos dois números aqui, esse que está relativo ao volume, reduziu, é claro que a pressão tem que aumentar para que nós possamos manter o mesmo número que nós tínhamos antigamente, o mesmo valor da pressão vezes o volume inicial aqui no segundo membro, onde nós temos a pressão vezes o volume final. Vai ficar bem mais claro quando nós virmos um exemplo numérico. Isso quer dizer, então, que o produto da pressão pelo volume tem que ser constante. Vamos ver isso num exemplo numérico que vai ficar bem mais claro. Eu trouxe aqui uma tabela com alguns números aleatórios para nós entendermos como é que isso funciona. Vamos imaginar uma pressão aqui de 2 atm num volume de 300 ml. Qual será o produto P vezes V, pressão vezes volume? Nós chegaremos, é claro, 2 vezes 300, nós chegaremos a um produto igual a 600. Agora vamos imaginar que eu vou dobrar a pressão. De 2 agora eu vou passar para 4. Eu terei, é claro, que reduzir o volume à metade. Perceberam então? Quando eu passo de 2 para 4, eu estou multiplicando por 2. E quando eu passo de 300 para 150, eu estou dividindo por 2. Isso vai nos dar o mesmo produto. 4 vezes 150 também é 600. Por isso, para manter a igualdade do produto, se eu aumento a pressão, eu terei que reduzir o volume na mesma proporção. E o inverso também seria verdade. Então agora, se eu triplicar a pressão de 2, agora fui para 6, eu terei, é claro, que dividir por 3 o volume, 300 dividido por 3 é igual a 100, e aí nós mantemos esse produto igual a 600. Com isso, nós podemos agora formular a lei de Boyle, que tem o seguinte enunciado: sob temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é inversamente proporcional à sua pressão. Isso quer dizer que quando nós aumentamos o volume, nós reduzimos a pressão. E o contrário também é verdade. Se nós reduzirmos o volume, nós teremos que elevar a pressão. Então, volume e pressão são inversamente proporcionais. E isso é bastante intuitivo. Imaginem a mesma massa de um gás num espaço muito grande e num espaço muito pequeno. Quanto menor esse espaço, mais essas partículas vão colidir contra as paredes do recipiente. E são essas colisões, esses choques das partículas com a parede do recipiente que vão nos dar a pressão de um gás. Vamos resolver uma questão então, pessoal? Você brincou de encher com ar um balão de gás na beira da praia até um volume de 1 litro e o fechou. Em seguida, subiu uma encosta próxima carregando o balão até uma altitude de 900 metros, onde a pressão atmosférica é 10% menor do que a pressão ao nível do mar. Considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma, o volume do ar no balão em litros após a subida será D. Então vamos lá, pessoal, nós temos sempre nesse tipo de exercício que anotar o que é que nós tínhamos e o que é que nós temos então depois da transformação. Então vamos pegar esse gás no estado 1 e também no estado 2 e vamos ver o que é que variou. Então nós temos aqui um gás que a princípio tinha um volume de 1 litro, então o volume 1
é igual a 1 litro, e ele nos diz que nós estávamos aqui na beira da praia, quer dizer, nós estávamos então ao nível do mar, onde nós sabemos que a pressão é igual a 1 atm. E ele nos diz então que em seguida nós vamos subir uma encosta carregando esse balão até uma altitude de 900 metros, onde a pressão atmosférica é 10% menor. Então, pessoal, se a pressão 1 era igual a 1 atm, nós sabemos agora que a pressão 2 vai ser 10% menor, ou seja, 0,9 atm. E ele pede para nós calcularmos agora o volume desse balão. Então ele quer o volume 2, o volume final, e é justamente isso que nós vamos calcular utilizando o quê? Utilizando a nossa equação geral dos gases, que nos diz que a pressão 1 vezes o volume 1 divididos pela temperatura 1 serão iguais a pressão 2 vezes o volume 2 divididos pela temperatura 2. Mas como nós sabemos, pessoal, que aqui a temperatura se manteve constante, nós então podemos cancelar as temperaturas, já que elas serão iguais. Então nós temos que trabalhar aqui com a igualdade P1V1 é igual a P2V2. Fazendo essa conta, nós temos então que a pressão 1 era igual a 1 atm. Vamos multiplicar pelo volume 1, que era igual a 1 litro, e isso vai ser igual à pressão 2, que é 0,9 atm, vezes o volume 2, esse volume 2 que é justamente o que nós queremos descobrir. Perceberam aqui que nós temos atm dos dois lados? Vamos cortar então aqui as unidades e já sabemos que a nossa resposta terá que ser em litros. Isso nos diz então que 0,9 vezes o volume 2 vai ser igual a 1 litro vezes 1, vai ser igual, é claro, então, a 1 litro. O volume 2 vai ser 1 litro dividido por 0,9, e isso vai nos dar um resultado para o volume final de aproximadamente 1,1 litro, valor que nós encontramos aqui na letra D, que é o nosso gabarito. Vamos entender a interpretação gráfica da lei de Boyle, então? A lei de Boyle ela pode ser interpretada graficamente como uma curva descendente, já que as grandezas volume e pressão são inversamente proporcionais. Essa curva nós vamos chamar então de isoterma, já que aqui todos os pontos sobre essa curva têm volume e pressão variáveis, mas eles mantêm sempre a mesma temperatura. Vamos utilizar aqueles números que nós acabamos de calcular no nosso exercício para nós entendermos melhor essa interpretação gráfica. Olha só, no estado 1, nós vimos que a pressão era de 1 atm e o volume de 1 litro. Então, dentro do balão, nós tínhamos um gás a uma pressão inicial de 1 atmosfera num volume de 1 litro. Colocando esses valores aqui no nosso gráfico, nós vemos então uma pressão aqui que era de 1 atm para um volume que era de 1 litro. E no estado 2, como nós calculamos, nós tivemos uma pressão 10% menor, então, de 0,9 atm, e isso nos deu um volume de 1,1 litro. Colocando esses valores no gráfico, nós temos então a pressão se reduzindo para 0,9 atm, e nós temos o volume aumentando para 1,1 litro. Perceberam então, pessoal, que quando eu reduzi a pressão, ao subir a encosta, nós tivemos um aumento do volume, sempre de forma indiretamente proporcional. Quando um dos dois diminui, o outro tem que aumentar e vice-versa. Nesse caso, nós tivemos uma redução da pressão ao subir a encosta e isso levou a um aumento do volume desse gás. Vamos estudar agora a nossa segunda transformação gasosa, que vai acontecer sob pressão constante. Então, isso que nós vamos chamar de transformação isobárica. Essa lei, que nós chamamos de lei de Charles, também pode aparecer em alguns materiais como lei de Gay-Lussac.
Na verdade, pessoal, existe uma certa controvérsia sobre o nome correto dessa lei, porque quem fez os experimentos foi o Charles, mas quem efetivamente formalizou a lei realmente foi o Gay-Lussac. Mas vocês verão que existe um certo consenso, é muito mais aceito da maneira que eu estou mostrando para vocês aqui. Nós vamos chamar então a lei de Charles como aquela que acontece sob pressão constante, a isobárica, e a lei de Gay-Lussac vai ser aquela que vai acontecer sob volume constante, a isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Se aparecer, se vocês estiverem acompanhando por algum livro e isso estiver trocado, não tem problema nenhum, mas a maneira com que eu estou mostrando para vocês aqui é a mais aceita pela comunidade científica. Para nós entendermos a lei de Charles, vamos imaginar um balão que vai ser colocado num recipiente com água, reduzindo então a sua temperatura. Isso vai levar a uma redução no volume desse balão. Como a pressão era constante, nós podemos concluir então que a redução da temperatura do balão levou a uma redução do volume. Então a temperatura e o volume vão reduzir. Vamos entender melhor aqui a lei de Charles, essa lei que vai acontecer sob a pressão constante. Então vamos imaginar de novo o nosso recipiente fechado com uma certa massa de gás dentro. Agora nós vamos aquecer esse gás e o que é que vai acontecer? Quando nós aumentamos a temperatura, nós teremos também um aumento do volume. Então, a elevação da temperatura provocou a elevação do volume. Como nós sabemos pela nossa equação geral dos gases que P1V1T1 é igual a P2V2T2, mas nesse caso a pressão 1 e 2 são iguais, já que essa foi uma transformação isobárica, nós podemos cancelar a pressão 1 com a pressão 2, já que elas serão iguais. Isso nos levará então que o volume 1 sobre a temperatura 1 terão que ser iguais ao volume 2 sobre a temperatura 2. Ou então, que a razão entre o volume e a temperatura terá que ser constante. Vamos ver isso com valores numéricos para ficar um pouquinho mais claro? Olha só, vamos imaginar uma temperatura agora de 100 Kelvin e um volume de 200 ml. Fazendo a divisão desse volume de 200 pela temperatura de 100, nós vamos chegar a um quociente igual a 2. 200 dividido por 100 é igual a 2. O que acontecerá agora se eu dobrar a temperatura? Eu terei também que dobrar o volume de 200 para 400 para que eu possa manter esse quociente igual, essa razão igual a 2. Então, veja que quando eu passei de 100 para 200, eu multipliquei por 2 a temperatura. No caso do volume, nós faremos a mesma coisa, nós vamos multiplicar por 2 para mantermos esse quociente fixo constante igual a 2. Claro que se eu tivesse triplicado de 100 para 300, multiplicando agora a temperatura por 3, vocês já sabem que eu também teria que multiplicar o volume por 3, então de 200 passando para 600. Então aqui nós multiplicamos também por 3, e com isso 600 dividido por 300 também é igual a 2. Esse quociente tem que ser constante. Desse modo, nós podemos formular a lei de Charles da seguinte maneira: sob pressão constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Então, se lá na lei de Boyle nós tínhamos grandezas inversamente proporcionais, aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Como a pressão é constante, um aumento da temperatura vai levar a um aumento do volume. E nós vimos no caso do balão que o contrário também é verdade. Quando nós reduzimos a temperatura, nós também reduzimos o volume, sempre de modo diretamente proporcional. Vamos ver a interpretação gráfica aqui da lei de Charles? Como nós temos, então, grandezas diretamente proporcionais, nós teremos uma reta crescente que vai levar o nome de isóbara ou isobárica, já que aqui, sobre a reta, todos os pontos apresentam o mesmo valor de pressão. Vamos entender isso melhor com alguns exemplos numéricos que nós extraímos ali da nossa tabela. Aqui nós temos um gás no estado 1 que estava a uma temperatura de 100 Kelvin, ocupando um volume de 200 ml.
Vamos colocar esses valores ali no nosso gráfico. Então, aqui nós temos uma temperatura de 100 Kelvin e um volume de 200 ml. Agora, no estado 2, nós dobramos a temperatura para 200 Kelvin e, é claro, também tivemos que dobrar o volume para 400 ml. Colocando, então, esses valores aqui no nosso gráfico, nós teremos agora a temperatura indo de 100 para 200 Kelvin e o volume de 200 para 400 ml. Perceberam, então, que tanto esse ponto aqui, que representa o estado 2, quanto esse primeiro aqui, que representou o estado 1, eles estão aqui sobre a nossa reta, sobre a nossa isóbara ou isobárica. Vamos ver agora a nossa terceira lei, que é a lei de Gay-Lussac. Essa lei, então, vai tratar de transformações quando o volume se mantém constante. Então, agora nós teremos novamente uma certa massa de gás num recipiente fechado e nós vamos agora aquecer essa massa de gás, mas nós vamos manter esse volume constante. Nós não vamos deixar o êmbolo se mover. Desse modo, o que é que vai acontecer quando nós temos uma elevação da temperatura? Isso vai nos levar, é claro, a uma elevação da pressão. Então, nesse caso, quando nós aumentamos a temperatura, mas nós fixamos o volume, nós não deixamos esse volume também aumentar, nós teremos essas moléculas agora, essas partículas do gás, se movimentando a uma temperatura cada vez maior. Como a temperatura reflete o grau de agitação das partículas, essas partículas vão colidir com maior força e com maior frequência contra as paredes do recipiente. E isso vai levar, é claro, a um aumento da pressão. Então, o aumento do grau de agitação dessas partículas vai aumentar o número e a força das colisões contra a parede do recipiente, levando, é claro, a um aumento da pressão. Retomando a nossa equação geral dos gases, nós agora sabemos que nós temos uma transformação em que o volume é constante. Então, nós podemos aqui cancelar os volumes 1 e 2, já que eles serão iguais. Isso vai nos levar, então, que a pressão 1 dividida pela temperatura 1 terá que ser igual à pressão 2 dividida pela temperatura 2. Isso equivale a dizer que a razão entre a pressão e a temperatura terão que ser constantes. Vamos ver isso, claro, com exemplos numéricos para facilitar o entendimento. Vamos imaginar uma temperatura de 100 Kelvin numa pressão de 2 atm. Quando nós, então, dividirmos 2, que é a pressão, por 100, que é a temperatura, nós chegaremos ao quociente 0,02. Claro, então, que se eu dobrar a temperatura para 200 Kelvin, eu também terei que dobrar a pressão para 4 atm se eu quiser manter esse quociente fixo em 0,02. Se eu agora triplicar a temperatura de 100 para 300, eu também terei que triplicar a pressão de 2 para 6, e aí nós teremos essa razão, esse quociente fixo, igual a 0,02. Com isso, nós podemos formular aqui a nossa lei de Gay-Lussac, que nos diz que, sob volume constante, a pressão exercida por determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Isso nos dá, então, uma interpretação gráfica muito similar à que nós vimos aqui no caso da lei de Charles, onde nós temos uma reta crescente, mas essa reta agora será chamada de isovolumétrica ou então de isocórica. Pode aparecer também o nome isométrica. Quer dizer que todos os pontos sobre a nossa reta terão o mesmo volume. Vamos utilizar aqui valores para nós entendermos isso melhor. Esse nosso gás, no estado 1, ele tinha uma temperatura de 100 Kelvin e uma pressão de 2 atm. Vamos colocar esses valores aqui no gráfico, então, a temperatura de 100 Kelvin e uma pressão de 2 atm. E no estado 2, nós estamos vendo que a temperatura dobrou para 200 Kelvin e é claro que a pressão também terá que dobrar para 4 atm. Colocando esses valores no gráfico, nós agora temos uma temperatura de 200 Kelvin e uma pressão que foi para 4 atm. Vejam que os dois pontos aqui estão sobre a nossa reta, estão sobre a nossa isométrica ou isocórica. Vamos resolver uma questão, então?
Analise os três sistemas abaixo em que ocorrem variações de pressão, volume e temperatura em um gás, como indicado, e assinale as alternativas corretas. Então aqui nós temos três sistemas onde está ocorrendo variação nas nossas variáveis de estado, a pressão, a temperatura e o volume. A primeira afirmativa nos diz o seguinte: a transformação que ocorre no sistema A é chamada de isotérmica. Isotérmica, nós sabemos que iso quer dizer igual, então é aquela que ocorre sob temperatura constante. Vamos dar uma olhada? O nosso sistema A, então, nós temos ele aqui em três estados diferentes: o estado 1, o estado 2 e o estado 3. Vejam, pessoal, que a temperatura se mantém em 25 graus Celsius. Nós temos variação de pressão e volume, mas a temperatura 1, a temperatura 2 e a temperatura 3 estão sempre em 25 graus Celsius. Então, a nossa primeira afirmação é verdadeira, a transformação que ocorre no sistema A é chamada de isotérmica, porque a temperatura se manteve constante. A segunda afirmativa nos diz que para o sistema A, o valor de PV, então do produto da pressão pelo volume, é constante em função da variação da pressão. Então aqui, pessoal, no nosso sistema A, nós tivemos sim variação da pressão. Olhem um reloginho aqui. Nós temos uma variação de 1 para 2 e de 2 para 4. Então a pressão está aumentando conforme esse volume vai diminuindo. Vamos dar uma olhada então aqui como fica o produto da pressão pelo volume. A pressão 1 é 1 atm, o volume 1, 2 litros. 1 vezes 2, nós temos aqui P1, V1 igual a 2. No estado 2, nós temos uma pressão 2 vezes um volume 2, que vão ser iguais aqui a 2 atm vezes 1 litro, 2 vezes 1, então também igual a 2. E no estado 3, nós teremos a pressão 3 vezes o volume 3 igual a 4 atm multiplicado por 0,5 litro, também então igual a 2. Nós tivemos sim esse produto constante, já que a pressão aumentou de acordo com a redução do volume. Então, a nossa segunda afirmação também está correta. A terceira afirmação nos diz que a transformação que ocorre no sistema B é chamada de isocórica. Isocórica é aquela transformação que ocorre sob volume constante. Olha só, pessoal, o sistema B, nós temos variação de volume. Estão vendo agora que o volume do gás está variando? Então não, nós não temos aqui uma variação isocórica. O que se mantém constante aqui é a pressão. Vejam que a pressão não varia. Então aqui nós temos uma isobárica, já que é a pressão que se mantém constante. Então, a nossa terceira afirmativa está incorreta, porque aqui nós não temos uma transformação isocórica, mas sim uma transformação isobárica. A nossa quarta afirmação nos diz que o sistema C demonstra a descoberta de Charles e Gay-Lussac, já que nesse sistema, sem se alterar o volume, a pressão de certa massa de gás varia linearmente com a variação da temperatura. Vamos olhar então aqui o nosso sistema C. Realmente nós temos aqui um volume constante e nós temos, olha só, a pressão passando de 190 milímetros de Hg para 209 e para 250,8. Nós temos então a pressão aumentando, enquanto a temperatura que estava em menos 23 graus Celsius, ela passou para 2 e depois para 57 graus Celsius, também aumentando. Então nós temos sim tanto a pressão quanto a temperatura aumentando quando nós temos uma transformação isométrica ou isovolumétrica. Portanto, realmente nesse sistema, sem se alterar o volume, a pressão de certa massa de gás varia linearmente com a variação da temperatura. Isso está correto. E a nossa última afirmativa nos diz que as transformações isobáricas de um gás ocorrem sem a variação da razão volume sobre temperatura desse gás. Nesses casos, vamos montar a nossa equação que nos diz que a pressão vezes o volume divididos pela temperatura tem que ser iguais a um valor constante. Isso nos garante, então, que se nós temos aqui uma transformação isobárica, onde a pressão se mantém constante,
então nós sabemos que a razão entre o volume e a temperatura terão que ser constantes, já que o volume 1 sobre a temperatura 1 terão que ser iguais ao volume 2 sobre a temperatura 2, já que aqui nós não tivemos variação de pressão. Então, também aqui, a nossa última afirmativa está correta e nós teremos esse somatório, então, afirmativa 1 mais a afirmativa 2, a afirmativa 8 e a afirmativa 16, totalizando, então, 3 mais 8, 11, mais 16, 27, que é o nosso gabarito. Hoje, então, nós falamos aqui das transformações gasosas e vimos as 3 leis físicas, a lei de Boyle, a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac. Então, cada uma dessas leis vai considerar sempre uma das nossas variáveis de estado constante, fixas nessa transformação. E aí, é claro que a partir delas, nós chegaríamos à nossa equação geral dos gases, que nos diz que a pressão 1 vezes o volume 1 dividido por T1 serão iguais a P2V2 dividido por T2. Então, nós fizemos o caminho inverso e aí vocês viram que dá para derivar sempre a equação a partir da equação geral. Basta cancelar aquela variável de estado que não se alterou. Então, se for uma isovolumétrica, nós vamos o quê? Nós vamos cancelar o volume. Se for uma isotérmica, nós cancelaremos a temperatura. E se for uma isobárica, nós cancelaremos a pressão. E aí chegamos, então, à equação de cada uma das leis. Um forte abraço a todos, vejo vocês na nossa próxima aula.